Amigos do programa Momentos de Reflexão, segunda-feira, 17 de janeiro, e a igreja hoje celebra Santo Antão Abade, fundador de congregação religiosa. E nós vamos meditar no evangelista Marcos, no capítulo 2, os versículos de 18 a 22. Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderia, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar, mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo puxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se rompem. Por isso, vinho novo em odres novos. Caros irmãos e irmãs, nesta narrativa de Marcos, o destaque e a questão do jejum é uma das principais observâncias religiosas dos fariseus, que é mencionado 6 vezes neste breve texto. Jesus, com seus discípulos, infligia esta prescrição legal, bem como a observância do sábado, conforme os evangelhos registram com frequência. Ao invés de aderir à tradicional doutrina da lei que, com seus preceitos, oprimia e excluía o povo, principalmente os pobres e humildes, Jesus vem para libertá-los de todo julgo, civil ou religioso, e comunicar-lhes a esperança, felicidade e vida. A discussão de hoje se deu com os fariseus e os discípulos de João Batista. Marcos fala disso porque os discípulos de João Batista formavam uma comunidade que sobreviveu à morte do Batista e até o 2º século da nossa era cristã, conforme João no capítulo 3. O motivo foi porque os discípulos de Jesus não davam grande importância ao jejum, uma prática que, ao lado da oração e da esmola, era muito cara às tradições religiosas do povo judeu. No trecho de hoje, Jesus não se concentra sobre o jejum como tal, mas sobre o simbolismo de jejuar ou não no contexto de festa de casamento. E Jesus faz referência à presença junto aos discípulos como a de um noivo. Com a vinda de Jesus, chegou a hora do casamento, ou seja, de um novo relacionamento entre Deus e as pessoas. Mas também, neste texto, se faz alusão clara à cruz e ao destino de Jesus,
pois Jesus afirma: vão chegar dias em que o noivo será tirado do meio deles. Nesse dia, eles vão jejuar, referindo-se à sua paixão e morte. Por isso, Marcos termina o texto colocando duas frases sobre a relação entre o velho e o novo, o pano remendado e os barris de vinho. A Boa Nova, com as suas consequências sociais e religiosas, é como um pano novo que não pode ser remendado, ou seja, roupa velha, e como o barril de vinho que preserva e conserva o vinho novo. Para acolher Jesus, o seu projeto, é necessário acabar com estruturas arcaicas. Jesus veio exigir mudança radical, tanto no nível individual como social. Não veio remendar, mas trazer algo novo entre as pessoas, juntamente com Deus, e consigo mesmo e com a criação. A presença de Jesus entre seus discípulos e no mundo é motivo de alegria. Com as sentenças sobre remendo novo em roupa velha e vinho novo em odres velhos, fica afirmada a novidade do movimento que veio trazendo Jesus, que se diferencia fundamentalmente da antiga prática religiosa legalista. O Evangelho de hoje nos desafia para que façamos as mudanças radicais necessárias para acolher a boa nova de Jesus, ou seja, vinho novo deve ser colocado em odres novos, que são os nossos corações. A prática do jejum continua a ter muito sentido para os cristãos até os dias de hoje, mas com ênfase e expressões diferentes. Ou seja, podemos jejuar, deixando, por exemplo, de fazer julgamentos, criticar, falar mal uns dos outros. São modos cristãos de praticar aquilo que Jesus não queria prosseguir com os exemplos dos judeus. Irmãos e irmãs, nós vamos prosseguir orando e pedindo a Deus que nos façam pessoas novas, conforme o projeto de Jesus, e também prosseguir orando, pedindo a Deus pelos nossos irmãos, os enfermos, os que nos pedem orações, e os profissionais da saúde, e tantas outras pessoas que precisam desse encontro amigável, amoroso com Deus. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.